Olá, está no ar o Rio Grande que dá certo. Hoje o nosso assunto é saúde. Nós vamos falar sobre a trajetória do Hospital Mãe de Deus, que completou 40 anos este ano. O programa recebe o superintendente executivo do hospital, Dr. Fábio Fraga. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Agradeço muito, agradeço o convite, é um prazer estar com vocês aqui. Nós que agradecemos. Na bancada conosco, Laura Medina, especialista da área também do nosso Mais Saudável, né? É isso aí, muito obrigada pelo convite, mais uma vez, participando aqui justamente nessa área de saúde e bem-estar. 40 anos, tem uma marca das irmãs nessa gestão. Sei que o senhor veio de São Paulo, está há um ano e pouco aqui na gestão também. E há todo um conceito em torno dessa história, né? Do Sim. Mãe de Deus com a nossa comunidade gaúcha. Muito, muito. Realmente o Mãe de Deus é um patrimônio de Porto Alegre, um patrimônio realmente do Rio Grande do Sul. Eu, como você bem disse, eu estou há pouco mais de um ano nessa missão e recebo isso realmente como uma grande missão. É muito interessante a gente ver a trajetória do Mãe de Deus. Como você bem falou, completou agora 40 anos, né, agora no início de junho, e ele foi construído literalmente graças à benevolência do povo gaúcho, né? É um hospital que surgiu de um desafio no passado, junto às irmãs que já praticavam a sua caridade, visitando hospitais na cidade de Porto Alegre, fazendo o seu trabalho humanitário, e num dado momento se viram desafiadas, né? A talvez, por que não, um hospital? Uma coisa distante, uma coisa cara, uma coisa opulenta, gigante, que de forma alguma dentro de uma congregação de irmãs, isso era algo que talvez fosse viável no primeiro momento, mas acho que aí vem realmente a predestinação de pessoas especiais. Houve uma liderança de uma grande irmã já falecida, chamada Irmã Jacomina, que se sentiu desafiada, né? E nesse sentido aceitou o desafio. E aquilo surgiu em virtude de um prédio que estava de um projeto não desenvolvido por um grupo de médicos no passado, então nos idos aí dos anos 70, e através de uma peregrinação incessante, né? Dizem que até em alguns momentos em Brasília era chamada de Irmã Chatomina e não Jacomina. Porque quando ela estava lá, disse que ela não saía, trancava a porta, só saio daqui com uma ajuda para o nosso hospital. Isso que começou com uma obra pequena, crescendo, realmente em 1979 tornou o corpo final e se transformou num prazo realmente muito curto, 40 anos de história. Para o hospital é curto, muito né? curto, e para adquirir a diferenciação assistencial e a imagem de mercado que o Mãe de Deus tem, não só junto à população, mas junto a profissionais de outras regiões, inclusive eu, tá, que vim de outra região, atraído por aquilo que eu sempre ouvi falar e conhecia do Hospital Mãe de Deus. Realmente uma obra muito linda. Administrar um hospital é de uma complexidade enorme, as pessoas não têm ideia. Sim. Como é interessante que as pessoas percebam que vocês tratam desde aquele momento ali de quem está doente, paciente, e toda essa estrutura para manter e para desenvolver mais e trazer novas tecnologias, como vocês têm feito, não é mesmo? Então, se a gente for ver a quantidade de pessoas e até categorias profissionais envolvidas numa normalidade de um hospital, realmente nós trabalhamos ali, temos engenheiros nos mais diferentes setores, engenheiros clínicos, engenheiros elétricos, engenheiros civis, pessoas da área de logística, recepção, hotelaria. TI, né? TI muito, hoje em dia sem TI, né? A gente não funciona, área jurídica, faturamento, fechamento de conta, caixa, cozinha, limpeza, né? Para dar naquele ponto final que é o paciente. Pois é, isso tudo orbitando momento frágil, em torno da normalidade para o paciente, né? Isso tem uma cidade hospitalar, né? Exato, é uma logística tremenda para a gente fazer com que, por exemplo, um procedimento cirúrgico aconteça na hora adequada, com os equipamentos em sala, funcionando, tecnológicos, comprados e pagos, né? Com os médicos no seu momento certo, com a sua roupa lavada, entregue naquele instante, né? E que tudo aconteça com humanidade, com acolhimento, com qualidade, para que o produto final seja realmente uma população bem assistida,
uma pessoa satisfeita. É lógico que a gente sabe que nem sempre os momentos que a gente enfrenta dentro do hospital são momentos felizes. A pessoa já entra fragilizada. Sim. A gente convive talvez com um dos lugares mais alegres para se trabalhar na maioria das vezes, que é uma maternidade, por exemplo, que é onde ali brota, onde vem a vida. Nasce os nossos filhos, nasce os nossos netos, nasce aquilo que realmente deixa todos felizes, né? E ao mesmo tempo, talvez no andar superior, a gente está enfrentando uma situação onde o psicológico é de um outro carregamento, uma outra situação, e conviver com isso, ir para casa no fim do dia e voltar no dia seguinte, tão animado quanto viemos no dia anterior, realmente exige, acho que, um sacerdócio muito intenso, uma vontade muito grande de servir. Ao longo do tempo, a demanda foi aumentando. Hoje o hospital é referência em várias áreas, mas ele também é referência de pronto atendimento hoje. Sim. Ele funciona quase como um pronto-socorro acessório, né? Absolutamente sim. Acho que nós, como você bem disse, nós temos uma série de especialidades que se destacam dentro do Mãe de Deus. O Mãe de Deus é um hospital qualificado, depois podemos até falar muito sobre a nossa esfera de qualidade, que é muito importante, mas acho que a maior certificação que nos dá é o nosso cliente. E pensando no nosso cliente é que nós acabamos realmente provocando um desafio interno e uma grande mudança no modelo de atendimento, do pronto atendimento da emergência. Tá? Então, há cerca de 1 ano e meio atrás, não só no Mãe de Deus, mas em outros hospitais, por excesso de busca ao pronto-socorro, aquela solução de resolver agora o que eu poderia talvez até ter resolvido de outra forma, né? Os tempos médios de espera dentro das nossas emergências ultrapassavam 2 horas e meia, 3 horas, em alguns momentos muito mais que isso, né? Hoje, no Mãe de Deus, esse processo está muito amadurecido e nós temos mais de 80% dos nossos atendimentos realizados em menos de 15 minutos. Quando a gente fala 15 minutos, é entre abrir a ficha, sentei, abra a minha ficha para eu fazer uma consulta e o médico me atender. Tá? Então, eu estou no consultório do médico, sentado em menos de 15 minutos. Esse número ele é mensurado, nós montamos uma sala de controle dentro do Hospital Mãe de Deus, que temos pessoas sentadas lá monitorando através de sistemas todas as etapas desse atendimento. E o que no começo pareceu um desafio assim, muito difícil de ser alcançado, o médico não vai gostar, o enfermeiro vai achar que está muito apertado, talvez a recepção vai estar se sentindo pressionada. Eu tive na semana passada, posso até citar o nome da pessoa, a enfermeira Val, que trabalha conosco há 20 e tantos anos, que não tinha tido a oportunidade de conversar comigo pessoalmente, porque a gente acaba passando por alguns momentos com mais correria. E ela falou que nunca se sentiu tão feliz em trabalhar na emergência do Mãe de Deus, porque hoje é um lugar de absoluto respeito, porque a gente tira muito daquela pressão da própria despriorização, de um certo... Da triagem, né? Sou eu agora, então... Sim, o próprio cadê meu paciente exame? fica impaciente. Ele está agoniado, ele deixa de ser paciente com razão, né? Porque a gente está lá para servi-lo, né? Cadê meu exame? A minha consulta é na frente de você, na frente daquele outro. Então, é um ambiente sempre muito tenso, muito carregado de estresse a emergência. De hoje não é. Nós atendemos hoje, dentro da emergência do Hospital Mãe de Deus, cerca de 30% a mais de consultas do que atendíamos há 1 ano atrás. Isso é um crescimento significativo, com uma população assegurada que não cresce. Os números de segurados na região não estão crescendo, aumentamos em 30%. E quem passa por lá, na grande maioria dos momentos, acha que está vazio. Mas isso se deu por quê? Aumentou o número de profissionais atendendo? Exatamente não. Processos. Justamente processo. A gente mudou totalmente o fluxo, mudamos pessoas de lugares, né? Então, pessoas que muitas vezes ficavam numa atitude muito expectante com relação àquela situação, passa a ter uma atitude mais ativa. Proativa. Né? Então, eu vou em busca disso, temos os sistemas que nos controlam em cima disso, que nos dão todos esses temas, e desafiamos toda a cadeia de atendimento. Não é só uma consulta que é rápida. Então, por exemplo, muitas vezes nós demorávamos para fazer uma consulta, e depois tínhamos que aguardar 2 horas e meia, 3 horas para sair talvez o nosso exame de sangue, né? Nós definimos tempos, nós medimos a capacidade produtiva do hospital. Não foi uma coisa, eu quero esse tempo. Não, vamos acompanhar, vamos cronometrar passo a passo todas as etapas envolvidas em cada um dos atendimentos, quanto tempo demora para abrir a agulha, quanto tempo demora para passar o álcool, quanto tempo demora para pegar a veia, se errar de novo, mais quanto tempo eu acrescento.
e fechamos tempos nisso tudo. Então, hoje, 80% dos nossos exames de laboratório feitos na emergência do Mãe de Deus têm que estar entregues entre o médico pedindo atendimento e na mão do paciente em 70 minutos. Opa! Eu quero 60, porque 70 minutos é difícil de falar 1h10, eu quero 1 hora. Mas, por enquanto, estamos em 1h10, que foi o que a gente tornou possível. Isso envolve até dutos para passagem dos exames, uma série de processos. E os demais, tudo assim também. O nosso tempo de medicação também é acompanhado por tempo. Então, entre retirar o medicamento na farmácia e aplicar no paciente, nós temos mais 15 minutos, né? Então, isso fez com que todas as etapas do atendimento ficassem funcionando adequadamente. E aquele paciente que muitas vezes chegava e congestionava a área de atendimento, hoje ele anda. Tanto que nós temos, ontem mesmo eu estava na emergência, na nossa sala de emergência 3, que abriga 10 pacientes deitados em observação, num período já mais frio, está fechada. Mas não é porque tem menos pessoas, porque as pessoas ou foram internadas, a fila andou, ou foram para casa. E as pessoas podem, inclusive, acompanhar pelo site o tempo? Por sim. exemplo, vou para o Mãe de Deus ou vou para outro hospital? Exatamente. Ela vai ali ver quanto tempo vai esperar? Isso foi o desdobramento final, a partir do momento que a equipe estava realmente bem madura no processo. Olha, agora a gente tem que, de uma forma muito forte, assumir esse compromisso com a sociedade. E como a gente pode hoje assumir esse compromisso com a sociedade? Usando os meios eletrônicos que os nossos filhos tanto nos ensinam a usar. Vamos para a internet. Então, na homepage do Mãe de Deus, a gente tem um cronômetro que atualiza, tá, de hora em hora como está o tempo de atendimento na emergência. Para decidir entre ir ao Mãe de Deus ou ir a um outro hospital que possa estar resolvendo de uma forma mais eficiente do que o Mãe de Deus. Então, isso acabou sendo um compromisso aberto com a população bilateral, né? Então, isso vem funcionando com muita eficiência e nos dá um ganho muito importante. Agora, é importante o envolvimento de todos os colaboradores para o fluxo dar certo, né? Exato, sim. Então, tem uma cultura estabelecida. E aí entra uma motivação, o lado humano, foi gostoso. É isso que faz com E o que melhor de tudo é o resultado final. Quando o resultado acontece e quando a gente aplica as nossas mudanças, explicando os porquês e os ganhos, vai doer, mas vai gerar um resultado, a gente começa a enxergar esse resultado, a equipe vem junto. Tanto que a equipe da emergência, nós fizemos uma eleição de qual foi, ao fim do ano, a área do hospital que gerou o maior destaque, que mereceria o reconhecimento público de todos que lá trabalham. Foi unânime que foi a emergência. Isso é um feedback positivo que vai alimentando. E muito importante também, quando a gente fala da emergência, não é só a questão da emergência. Quando a gente atende com agilidade e a gente define vá para casa ou vá ser internado, a gente trata a pessoa da forma mais adequada, porque o melhor lugar para tratar um paciente que precisa ficar internado numa unidade de terapia intensiva é na UTI. Sim. E não na emergência. Se ele tem que ficar internado numa enfermaria, ele tem que ir para lá com outro conforto, com uma outra acomodação. E uma emergência congestionada faz com que pessoas fiquem sendo tratadas num ambiente inadequado. E aí aumenta o nosso risco. Gera estresse e tensão. Em todos os aspectos, não só estresse como risco. A gente está contando essa história do Mãe de Deus com o Fábio Fraga, superintendente do Grupo Hospitalar. A gente vai fazer um breve intervalo, você fica conosco e já voltamos. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo. Hoje recebemos o Dr. Fábio Fraga, superintendente executivo do Hospital Mãe de Deus, completando 40 anos e passando também, Dr. Fábio, por um reposicionamento, né? Sim. Como é que vai funcionar isso? Então, dentro dessa história, o Mãe de Deus sempre se manteve principalmente focado em atender as necessidades do nosso cliente, com critérios muito fortes de humanismo, né? Com acolhimento. Né? Isso vem da congregação já, né? Muito, né? Nós até recentemente inauguramos um espaço que existia dentro do Mãe de Deus, que era chamado um castelinho, na frente do Mãe de Deus, onde nós fizemos lá um ponto de acolhimento isento de ideologias de credo, mas onde nós abrigamos pessoas que necessitam naquele instante de reflexão do ambiente de paz. Isso foi um pedido muito forte das irmãs. Os nossos médicos, os nossos colaboradores, os nossos pacientes precisam, em alguns momentos, refletirem.
sentarem, ficarem sozinhos. Então, nós inauguramos esse espaço nessa semana e foi um sucesso muito grande, muito gostoso, recondicionar uma área histórica de Porto Alegre, que era uma antiga casa de construção muito tradicional. Ali na José de Alencar. Exatamente, É lindo exatamente. Está aquele muito bonito, está muito bonito. E definimos o nosso reposicionamento, que na verdade não é um reposicionamento, eu acho que eu chamo isso como um reconhecimento de nossa posição. Onde nós nos definimos, onde nós nos encontramos como especializados em resolver. Esse é o nosso mote, esse passa a ser o nosso crachá, o nosso cartão de apresentação. Muito prazer, Fábio, especializado em resolver. Resolver o quê? Aquilo que nos é demandado. Isso envolve a diretoria, envolver um novo equipamento que é necessário para que seja resolvido algo que até então a gente poderia fazer de uma forma melhor. Isso é no dia a dia de um funcionário de recepção que providencia um guarda-chuva para acompanhar um idoso até o seu carro para não sofrer com os intempéries do tempo. Isso é com relação ao médico que procura até o último limite envolver todas as suas capacidades para que resolva aquele caso. E até mesmo nós temos a consciência de alguma coisa que a gente não possa resolver daquela forma, mas que nós encaminhemos para que seja resolvida de algo melhor. Nós não somos um hospital especializado em atendimento infantil. Nós temos uma maternidade muito tradicional, mas nós não trabalhamos com pediatria. Sim. Mas nós, eventualmente, atendemos crianças que nos procuram numa necessidade. O que temos que fazer nessa situação? Resolver. Tá? Mesmo não sendo, nós temos que resolver. Resolver vai desde atender ou Sim. desde providenciar o adequado direcionamento para que esse paciente seja atendido. Tem que ter as ferramentas adequadas. Exatamente. Então, acho que especializado em resolver é o cerne da nossa equipe, é o cerne dos nossos médicos, é o cerne realmente das nossas irmãs que nos conduzem nessa missão em atender da melhor forma possível os nossos pacientes. Dentro dos braços está o Hospital do Câncer, que nós Sim. temos aqui como sendo uma referência no sul do país. Novas tecnologias, eu conversando com alguns médicos até, se fala muito hoje das pessoas já buscam tudo na internet e tal, seus diagnósticos, mas também isso é uma tendência dentro da medicina e Sim. a tecnologia hoje que se tem ali, o trabalho no hospital é de ponta. E o que nós temos aqui que nós podemos falar? É muito bom. Acredito que, sem sombra de dúvida, nós oferecemos, se não o melhor, eu acho que o melhor, mas se não o melhor, igual com os melhores serviços de atendimento ao câncer do Brasil. E nós estamos evoluindo cada vez mais porque o câncer, na verdade, deixou de ser aquela doença que nos condenava, né, e passou a ser uma situação coexistível, né, com grandes chances de cura. Né? Então, nós investimos de uma forma muito forte na capacitação humana. Fizemos na semana passada, na quarta-feira, um evento muito grande com um grande laboratório do Brasil, onde nós lançamos uma plataforma de oncogenômica, né, que nós seremos referências no Rio Grande do Sul na busca da terapia genética, do diagnóstico genético, que muitos tipos de câncer hoje se relacionam a uma tendência genética que é totalmente capaz de ser diagnosticada com precocidade e acompanhada de uma forma eficiente. Realizamos uma parceria também divulgada esse ano com o Hospital AC Camargo. O Hospital AC Camargo é o grande líder brasileiro na pesquisa do câncer, está situado em São Paulo, onde nós acordamos uma parceria estratégica, operacional, científica de pesquisa, que permite, inclusive, que, levando em consideração o fato que as irmãs trazem junto com ela, que é a humildade, é o fazer realmente da melhor forma possível, tem situações que nós não somos os melhores. Então, vamos buscar os melhores. Existem cânceres absolutamente raros que aparecem, não só em Porto Alegre, mas no interior do Rio Grande do Sul inteiro, onde a casuística da nossa equipe, das equipes habituais que atuam aqui na cidade, são de pouquíssimos casos vistos durante a sua carreira. E por ser o AC Camargo, um centro de referência nacional que congrega grandes especialistas de uma casuística muito grande, eles têm um trabalho muito grande, inclusive, também com o SUS, né? Tem situações que o melhor a fazer é justamente conduzir uma capacidade mais especializada que a nossa, tá? Porque são muitas situações. Então, o Instituto do Câncer, o Hospital do Câncer Mãe de Deus, ele vem evoluindo
cada vez mais, porque o câncer coexiste conosco, é difícil no dia a dia, estamos em 3 aqui, mas eu acho que cada um de nós fizer uma análise, é difícil a gente não ter no primeiro grau alguém que passou ou que passa por essa patologia. Passou a ser o desafio da Exato. saúde, né? A expectativa de crescimento da nossa expectativa de vida. E a tendência... Exato. E é interessante esse tratamento individualizado a partir de estudos genéticos. Sim. Isso é o caminho. É o caminho. Antigamente a gente convivia com aqueles dogmas da quimioterapia, ainda existe isso, essas drogas são importantes, mas absolutamente era uma certeza de cair o seu cabelo, de sessões extremamente desgastantes, de infusões, de vômitos, isso existe, é necessário ainda, mas cada vez mais a terapia genética, imunológica tem transferido os tratamentos de câncer para simples comprimidos, tá? Que a pessoa toma esses comprimidos, esse comprimido, ao invés de fazer com que aquele medicamento seja tóxico da ponta do cabelo até a ponta da unha do pé, ele acaba sendo muito mais assertivo na origem do problema. Exato. Então, com menos problemas e com mais eficiência. Né? Isso é um caminho importante. O hospital também acabou se transformando, em meio à Copa América, em referência também, como já foi na Copa do Mundo. Sim. Né? Então, nós fomos escolhidos pela Conmebol com um hospital de referência em Porto Alegre, para atendimento não só aos jogadores, mas às comissões técnicas e a toda a diretoria da Conmebol, em virtude justamente do destaque que ele se apresenta na nossa estrutura de atendimento de urgência, emergência e diagnóstico. Eles vieram até o nosso hospital, numa visita técnica muito significativa, pesou muito favoravelmente a recém-conquistada acreditação do Mãe de Deus pela Joint Commission International, que é o maior selo certificador de qualidade hospitalar. Esse é um processo muito interessante, são poucos hospitais, pouco mais de 30 hospitais no Brasil. E aqui no Sul é o único? Não, no Sul nós temos também o Moinhos de Vento, também, que é um excelente hospital que também tem, mas nós somos o único hospital que, além da Joint Commission, também tem a certificação pela Organização Nacional de Saúde, tá? Que é a ONA, nós temos o nível ONA 3, e nós também somos certificados pelo Plan 3. Na América Latina somos nós, o Albert Einstein, que é uma certificação, é um selo que traz todo o envolvimento humano para o dia a dia do paciente. Então, nos nossos hospitais, nós não temos, por exemplo, restrição de horário de visita, mesmo na unidade de terapia intensiva. E a gente recebe feedbacks muito positivos dos nossos clientes, que isso fez a diferença na vida deles. Olha só. Interessante, então, isso é importante. 24 horas em acordando, a sua mãe, a sua esposa, a sua irmã, quem seja, está ao seu lado. Isso faz uma diferença gritante na recuperação do paciente, né? Então, esses processos que custam, né? Uma acreditação custa, manter uma equipe de qualidade, focada em qualidade, com médicos que não atendem pacientes, eles olham os processos de segurança e qualidade, enfermeiros nesse sentido, nos traz um ônus, mas que nós temos absoluta certeza que faz parte da nossa missão esse investimento e retribuir em resultado aquilo que a gente consegue obter. Os PETs são os queridinhos, né? Eu sei de alguns hospitais já que tem essa experiência. Vocês têm Temos experiência com os PETs, já tivemos uma experiência singular no passado, que foi inclusive um cavalo até a porta do hospital. Cavalo? Incrível que pareça. Para paciente específico? Um paciente específico. Bom, tem quimioterapia, também. Um paciente específico que se sentia psicologicamente realmente muito afetado em algumas questões pessoais, uma doença grave, que houve essa atitude. Presença de música dentro do hospital com uma frequência muito grande, batizado, autorização para casamento. Feitas, né? E tem toda uma hotelaria. Quando se entra no hospital, não se sente dentro de um hospital, mesmo com as acomodações, os quartos têm hoje uma diferença e um cuidado. Existe toda uma ambientação nesse sentido. Acho que a gente tem que tentar, inclusive o Mãe de Deus agora parte para um projeto ambicioso de expansão. Eu ia chegar nisso. Qual é o Mãe de Deus do futuro? Como é que se imagina o Mãe de Deus do futuro? Ele é lindo, em todos os aspectos. Não só de atendimento, de qualidade, mas também de infraestrutura. Nós estamos desenvolvendo um plano de expansão do hospital, até mesmo para atender um pouco esse pedaço, Laura, de realmente, acho que quanto menos o hospital
parecer um hospital, melhor. Quanto menos a gente trafegar por locais não tão simpáticos para chegar ao nosso destino, melhor. E os hospitais, quase que a totalidade deles, sofrem com o crescimento que veio ao longo dos tempos, que surge uma nova necessidade, é um outro elevador, é um terreno que é comprado ao lado, então nem sempre ele é planejado, né? O hospital vai sendo adaptado. Vai crescendo, é um puxado para cá, um outro arrumadinho ali, isso em alguns momentos nos faz se perder até dentro do hospital ou trafegar por onde não precisa. Então o plano diretor, já contratado pelo Hospital Mãe de Deus, uma expectativa de conclusão em até 5 anos, ele além de ampliar a nossa capacidade para cerca de 500 leitos, é cerca de 30% de expansão na nossa capacidade, não só de leitos, crescimento de centros cirúrgicos, de CTI, ele vai dar uma outra visão, tá, em um outro fluxo, então onde a gente separa de uma forma muito mais adequada os caminhos por onde o paciente percorre, com relação a elevadores, com relação à escada rolante, a separação realmente das vocações das áreas, fazendo com que esse trânsito do hospital seja muito mais humanizado, né? Seja muito mais agradável. O que é fundamental para o Rio Grande dar certo, doutor Fábio? Eu acho que, em primeiro lugar, é a gente ter fé em Deus, né? Muita vontade de trabalhar, isso a gente enxerga no dia a dia aqui. Nós vivemos, acho que, um momento desafiador, onde as esperanças não podem nos abandonar em momento algum, né? E se nós escolhemos os governantes para nos liderar, eles são governantes de todos nós. Nesse momento, acho que a gente é apartidário, nós não somos Inter, nós não somos Grêmio, nós somos Brasil, né? E eu acho que o Rio Grande tem, eu observo inclusive por ter vindo de fora, fiquei espantado com a capacitação técnica dos nossos profissionais. Sinceramente, digo isso de público, digo isso em São Paulo, digo isso em outros fóruns. Eu vejo na área médica, é muito difícil a gente ganhar uma conversa no gogó, né? Porque está todo muito bem empenhado, muito bem treinado, estudado e com capacidade para fazer um grande trabalho. Então, eu acho que, efetivamente, saindo de casa no escuro e voltando para casa no escuro, a gente ganha. Doutor Fábio, parabéns. O Mãe de Deus é parte do nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado pela presença conosco aqui. Muito obrigado, agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigado, Laura Medina. Obrigada. Vai retornar outras vezes também. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.